como ensinar seus alunos a criarem o hábito de estudar inglês, de fazer o dever de casa. Por que é tão difícil criar o hábito de estudar, gente? De fazer o dever, de ouvir um podcast ou ler um livro por meia hora todos os dias. Porque mesmo desejando adquirir este hábito, tantos alunos acham difícil, não conseguem criar essa rotina. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Beth Vasconcelos e você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que te ensina a dar aulas extraordinárias, deixar seus alunos fluentes e ser um professor, uma professora com independência financeira, valorizado. Muitos dos nossos alunos chegam até nós com toda a boa intenção do mundo de começar a criar um novo hábito de estudar inglês ou mesmo de ter contato com o idioma fora da sala de aula. Não é verdade? Mas, apesar da vontade, da boa intenção, a maioria não é bem sucedida. Muitos não conseguem sequer criar o hábito de ir para a aula, né? Pois é, assim fica bem difícil, não é mesmo? Como se desenvolver se nem para a aula eles conseguem ir. Mas saiba que criar um hábito novo é realmente algo muito difícil. E eu espero que esse vídeo te ajude a entender como se cria um hábito para que você possa orientar os seus alunos e ensinar para eles tudo o que eu vou te ensinar aqui. Vamos lá? A criação de hábitos se torna algo muito difícil porque nós tentamos adquirir o hábito da maneira errada. Pois é. O primeiro erro é associarmos a criação de um hábito à motivação. Criar um hábito não tem nada a ver com motivação, nada. Pelo menos não com a motivação intrínseca. Se fôssemos intrinsecamente motivados, se os alunos fossem intrinsecamente motivados a fazer algo, seria muito fácil adquirir esse hábito, já que a motivação intrínseca é algo que nos move pelo prazer da atividade em si. O problema começa quando queremos criar o hábito de fazermos coisas das quais não gostamos. Pelo menos não gostamos tanto assim, como, por exemplo, o hábito do estudo. Agora, tem um aspecto da motivação que eu acho muito interessante e que pode ajudar, né? Motivação é quando nós temos um motivo para fazer alguma coisa. Então, peça para os seus alunos começarem a pensar em qual é o motivo para eles quererem adquirir esse novo hábito de estudar inglês, de trazer o inglês para o dia a dia deles. Ficar fluente, certo? Falar bem o idioma. Conseguir se comunicar de forma eficiente, né? Mas por que eu comecei dizendo que a motivação falha na hora de ajudar a criar o novo hábito? Porque, gente, nem sempre estamos motivados. E aí, se baseamos a criação do hábito na motivação e a motivação falha, lá se vai o hábito. Concorda? Pois bem, eu como boa professora, eu gosto de entender como que as coisas acontecem. E eu acredito muito que para você adquirir um novo hábito, você precisa entender como se adquire um hábito. Ao saber como, fica mais fácil executar. E os estudiosos nos mostraram que, quando queremos abandonar um mau hábito, nós precisamos identificar o gatilho desse mau hábito, tá? Porque o hábito, ele tem um ciclo, o gatilho, a rotina
e o prêmio. Por exemplo, os vícios, que nada mais são do que hábitos ruins dos quais nós ficamos dependentes, tá? E ele tem exatamente esse padrão. A pessoa tem um gatilho, né? Por exemplo, se sente estressada no final do dia ou no final da semana, e isso leva à rotina de servir uma dose de bebida, e o prêmio é a boa falsa sensação de relaxamento que o álcool proporciona. Entendeu o processo? Muito bem, esse é o ciclo do hábito: gatilho, rotina e prêmio. Então, vamos usar isso a nosso favor e criar esse ciclo para adquirir bons hábitos? Eu vou explicar como. Vamos lá. Primeira coisa que o seu aluno precisa para conseguir adquirir esse novo hábito é ter um plano. Improvisar não é uma boa ideia quando o assunto é aquisição de um novo hábito. Explique isso para ele. Ele precisa também entender que o hábito não é um destino. Lembra da história do motivo? Então, o motivo é o destino e o hábito é o que vai levá-lo ao destino. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você quer criar o hábito de se exercitar diariamente, ok? Mas esse não é o destino. Você quer, na verdade, perder peso ou ter uma vida mais saudável. Isso, sim, é o seu destino. Perder peso ou ter uma vida mais saudável, ou as duas coisas. Se exercitar todo dia é o hábito que você quer adquirir para chegar ao seu destino. No caso do inglês, o seu aluno, ele quer adquirir o hábito de ter contato com o idioma o máximo possível, diariamente, estudando, lendo, ouvindo um podcast, assistindo a um vídeo, fazendo o dever. Não importa. Ele quer isso, ele quer adquirir esse hábito porque ele quer chegar ao destino, que é ficar fluente. Entendeu? Então, vamos começar a fazer o plano. Tem um autor chamado B.J. Fogg, que tem um livro chamado Tiny Habits, no qual ele nos ensina algumas coisas muito importantes. Por exemplo, sempre comece com pequenas mudanças. Não queira, explique isso para o seu aluno, não queira estudar 1 hora por dia, porque isso pode ser impossível. Fale para o seu aluno planejar estudar 20 minutos por dia. Comece pequeno. Outra coisa importante que seu aluno deve incluir no plano é decidir qual o melhor momento para que isso aconteça, para que o hábito aconteça. Ele tem que analisar a agenda, a rotina, ver qual o melhor momento. Por exemplo, se os filhos dos seus alunos chegam da escola às 6 horas da tarde, ele não pode planejar que ele vai estudar nesse horário, porque ele não vai conseguir, vai ser impossível, os filhos estão chegando da escola. Ele precisa ser realista na hora de fazer o plano. E outra dica que o B.J. Fogg dá é sempre agendar o hábito que você quer adquirir para acontecer depois de um hábito que você já tem. Então, por exemplo, se o seu aluno jantar todos os dias, você pede para que ele se organize para estudar sempre depois do jantar. Por quê? Porque assim o jantar funciona como gatilho para a rotina que ele quer adquirir. Lembra do ciclo? Gatilho, hábito e prêmio? Então, o jantar será sempre o gatilho, ele sempre faz isso, vai ser mais fácil. E veja bem, não adianta simplesmente dizer, eu vou estudar todos os dias 20 minutos, porque isso não é um plano, isso é um comentário aleatório, que não vai adiantar de nada. Mas quando o seu aluno planeja o melhor momento, anota na agenda, as chances dele conseguir são muito maiores. E lembre-se que seu aluno precisa pensar no prêmio, tá? No prêmio que ele vai se dar depois que ele fizer a atividade.
Um pedaço de chocolate, meia hora de descanso na rede ou simplesmente uma frase de estímulo dando os parabéns na frente do espelho. Ele decide, mas precisa acontecer sempre, sempre que ele terminar a rotina do novo hábito, ok? Agora, vamos ser um pouquinho mais realistas. Tão importante quanto ter um plano é ter um plano B. Afinal de contas, pode ser que não funcione como planejado. Pode ser que o seu aluno não consiga mudar a rotina facilmente, porque o horário, por exemplo, se mostrou ruim. Sem problemas. Fale para ele realinhar as velas e tentar outro horário, mas tem que manter o padrão de ter o gatilho, a rotina e o prêmio. E mude o plano quantas vezes precisar. Fale isso para ele, até que ele encontre um momento que funciona, até que ele encontre um gatilho ideal. E se por alguma razão não conseguir algum dia, sem problemas, não tem problema. Fale para ele retornar e tentar no dia seguinte. Só explique para ele que ele não pode quebrar o hábito por mais de 3 dias, porque se isso acontecer, ele vai se habituar a quebrar o hábito. E finalmente eu quero te orientar a explicar para o seu aluno o seguinte: se os 20 minutos aqui do meu exemplo forem muito para eles, não tem problema. Ele pode se organizar para fazer esse estudo em 10. O importante é que seja possível de ser feito. Para adquirirmos um hábito, a meta tem que ser tão fácil, que a pessoa vai se envergonhar de não fazer. Isso é muito importante. Então, siga essas dicas, explique isso tudo para os seus alunos e os ajude a criar um novo hábito. O hábito de estudar, de ter contato com o inglês. Isso fará muita diferença no processo de desenvolvimento do seu aluno. Agora, pode ser que você esteja pensando assim: mas os meus alunos não querem criar esse hábito. E aí eu te digo o seguinte: você é uma educadora, você é um educador. E como tal, você precisa ensinar ao seu aluno a importância desse hábito. Você precisa fazer a sua parte. Isso é importante. E o conselho que eu te dou é: não se habitue com o fato de que o aluno não tem o hábito de estudar. Você não tem como obrigá-lo, mas você deve incansavelmente orientá-lo e ensinar como fazer. Esse é um hábito que você, professora, que você, professor, deve adquirir. O hábito de sempre incentivar seus alunos a estudarem, a entrarem em contato com o idioma fora da sala de aula. Lembre-se que deve ser algo simples, fácil de fazer. Aprender 2 palavras por dia, ouvir 15 minutos de um podcast, ler um post no Instagram em inglês ou um parágrafo de um livro que ele goste. Crie esse hábito de ajudar seu aluno a criar o hábito. Combinado? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também se ficou alguma dúvida. Se ficou, é só escrever que eu te respondo. Não esqueça, claro, de curtir o vídeo e também de enviar para aquele professor, aquela professora que precisa criar novos hábitos e que precisa aprender a ensinar os alunos a criar novos hábitos.